Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Head of a country. Ruler of a whole country. That's it. What about it, Genie? I want to be the head of a country who can't be voted out of office. Do you want to be more specific than that? Wait a minute. Let me give it to you this way. I want to be the head of a foreign country who can't be voted out of office, but it must be a contemporary country. Contemporary? Within this century. No problems. What about consequences? Consequences, Mr. Castle? I've already told you. You run the risk of consequences no matter what you wish for. All right, then. Olá, ouvinte! Voltamos aqui para mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Episódio de hoje é o número 38 da segunda temporada, né? Que é o segundo episódio da segunda temporada, que foi ao ar originalmente em 7 de outubro de 1960. O episódio é The Man in the Bottle, o Homem na Garrafa, né? Oh yeah. Oh yeah. O episódio vai ter ali uma atriz que nós já elogiamos para caramba, adorei vê-la novamente, que é a Vivi Janes, né? Que interpreta... Ela interpreta esposas, né? Ela Sim. interpretou a esposa do cara do The Fever, lembra? Do Caça-Níqueis, que a gente adorou esse episódio. Isso, a Febre, The Fever, que é o episódio 17 da primeira temporada, né? Isso, exatamente. E também tem o Luther Adler, que interpreta o marido dela, que é o Arthur Castle. Casa de Penhores, né? Exatamente, chamando de prego. É um antiquário, né? É um antiquário, mas é onde a galera leva ali os seus objetos, né, para vendas, né, e tal. O episódio é roteirizado pelo queridíssimo Rod Serling, né, dirigido pelo Don Medford. E o que sabemos aqui do diretor Don Medford? Então, tem uma curiosidade interessante sobre esse cara, né? Ele é um cara diretor basicamente de séries de TV, e dirigiu episódios ele dirigiu episódios da General Electric Theater, né? Ele participou dessa coisa do teatro filmado, né? E de várias séries aí famosas na TV americana. Porém, uma das duas curiosidades sobre ele: primeiro, ele dirigiu 5 episódios do Além da Imaginação, alguns que estão entre os meus preferidos. Nós vamos falar desses episódios ainda, e nós já falamos do episódio, por exemplo, a peça de For Trumpet, né? Uma passagem para trompete. Já comentamos desse episódio que ele dirigiu, e ele tem outros aí que para mim são belíssimos. E ele dirigiu vários episódios de uma série que passou na TV brasileira, que é muito famosa, que é o Fugitivo, lembra? Sim. E ele dirigiu principalmente o último episódio, que era um episódio que era em 2 partes, onde finalmente a gente tinha o desfecho da história e tudo mais, né? A gente ficava sabendo lá quem realmente tinha matado a esposa do doutor e tudo mais. Esse episódio, ele é um dos picos de audiência da TV americana. Se eu não me engano, ele é o 3º episódio que foi mais assistido na história da televisão americana e mundial até. E dirigido pelo Don Medford. Então ele é um cara que o nome dele, além dele ter dirigido episódios do Além da Imaginação, o fato dele ser o diretor de vários episódios dessa série de muito sucesso que foi o Fugitivo, e desse episódio especificamente, que é o último, né, que foi um pico de audiência e histórico, né, já tá o nome dele aí bem inscrito aí na história da TV americana, né? Sim, deve ter sido ali quem matou o Det Hotman deles, né? E todo mundo queria saber, né? Interessante. Legal, eu não conhecia muito do background desse diretor, né? Mas aqui tem umas curiosidades interessantes, principalmente relacionadas ao ator, né? Que interpreta ali o Arthur Castle, né? Que é o Luther Adler, né?
ele já interpretou em outra ocasião um personagem que ele vai interpretar nesse episódio aí, que é o Adolf Hitler, né? Então é curioso isso daí, né? Porque ele realmente já havia sido retratado ali retratou Hitler num filme de 51 chamado The Magic Face, que é uma história sobre um imitador, né? Um cara que de alguma forma ele consegue assassinar o Hitler e depois assumir a sua identidade, né? Em outro filme chamado The Desert Fox, que é um drama... Deserto. Exatamente. Então, para quem gosta de histórias de pedidos, gênios da lâmpada, né? De coisas encantadas, né? Ela vai trazer... mais uma história que vai trazer... não é tão simples assim você escolher desejos, né? Então, tanto ali como a história ali A Pata do Macaco, do W.W. Jacobs, né? Quer dizer que você escolhe um desejo ali, só que você pode se ferrar, né? Sim. Mas estou me antecipando, né? Mais alguma curiosidade? Senão eu começo a falar sobre. Olha, eu tenho o ator que faz o gênio da lâmpada, que vai aparecer nessa história, que é o Joseph Huskin. Uma curiosidade sobre ele, que ele era um cara que... Ele é um ator de televisão, fez papéis também de muitas séries de vilão, né? Muitas vezes, inclusive. Mas tem um episódio que nós ainda vamos falar dele, que é o famoso episódio do Além da Imaginação, chamado Para Servir o Homem. Esse episódio gira em torno de uma visita de um alienígena à Terra, e esse alienígena, a voz dele... Ele era vivido por um ator que tem uma aparência muito curiosa, assim, um cara muito alto, mas a voz dele era dublada pelo Joseph Huskin. Olha! O gênio genial, muito bom. E tem um filme do Vincent Price, que é o Diary of a Madman, o Diário de um Louco, que são adaptações de contos do Guy de Maupassant, um filme maravilhoso, por sinal, vale muito a pena assistir. Um dos contos é chamado O Orla, que é um cara que ele fica sabendo da existência de um ser maligno, muito poderoso e extremamente insidioso, com a capacidade de influenciar as pessoas a fazer o mal, e a voz desse ser, esse ser é invisível, né? É feita também pelo Joseph Huskin, que é o gênio da lâmpada desse episódio. Então tem dois momentos assim muito curiosos dele, na verdade, sem aparecer, né? Só a sua voz. Interessante. Tô vendo aqui no MDB dele, ele participou também do Jornada nas Estrelas, Enterprise, né, em 2001, fazendo um papel do Dr. Sullivan, né? Então é uma figura assim famosa assim da TV, e realmente ele tem umas características muito interessantes assim, no jeito que ele atua, aquele sorriso aberto, né? Então ele já é uma figura que você já sabe que tá escondendo alguma coisa, né? Então, interessante saber mais sobre esse ator, sim. Eu vou fazer aqui uma breve sinopse sobre o que acontece no episódio, tá? E aí vocês acompanham com a gente e depois a gente dá algumas conclusões que a gente gostou mais e tal. Mas vamos lá. Uma pobre mulher idosa visita Arthur Castle, que é um vendedor de antiguidades sem sucesso, trazendo ali uma garrafa de vinho que ela encontrou numa lata de lixo. Inclusive ela fala isso depois, né? Depois que ela recebe o dinheirinho, que ela fala, na verdade encontrei na lata de lixo. Pois não tem valor algum, mas ele compra por pena, paga uma pequena quantia, e dessa garrafa acaba aparecendo um gênio, né? Que oferece ao casal ali 4 desejos para serem realizados. Eles usam ali o primeiro desejo para restaurar um móvel quebrado, né, que estava com vidro quebrado, apenas para provar, na verdade, se o gênio tinha algum poder, né? E aí depois eles já começam a confabular, né, o que podemos fazer, ficam animados, a mulher fica com um pouco de receio, na verdade, e ele resolve pedir dinheiro. Ele pede $1 bilhão como seu segundo desejo, né? E aí, daí a história vai ter vários desdobramentos, vai ter um lance de que, como eles são um casal de pessoas muito, muito generosas, né? Num bairro muito pobre e tal, eles resolvem, inclusive, ajudar as pessoas, né? Tem uma cena assim que chove dinheiro, aí depois aparece já ele com as pessoas, ele tá dando dinheiro para as pessoas, dá dinheiro para a mulher da garrafa de vinho lá, que trouxe coisa, leva o dinheiro pro padre, vai lá arrumar o telhado, e faz aquela festa e tal, né? Porém, todos os desejos, né? O gênio, inclusive, avisa, ele fala, todos têm consequência, e vocês têm que pensar
com cuidado antes de fazer o desejo, né? Ele vai descobrir, né, que no caso o fisco, né, o cara do fisco que aparece, né, o cara ali dos impostos vai ele falar quanto que eles estão devendo de impostos depois de 1 milhão, né, vão ficar surpresos do valor ser muito alto. E o Castle, então, ele decide ter um outro desejo que é inacreditavelmente idiota, né? Porque os diálogos, né, Marcos, né? Antes de eu sair contando tudo até o final, né? Senão eu acabo contando todos os detalhes. Mas esse segundo, seria, na verdade, esse terceiro desejo, né? Porque o primeiro foi para arrumar o móvel, né? O que ele fala, Marcos? Ele fala assim, o que eu posso fazer para ter um desejo interessante? Pois é, ele com medo de que o cara fala para ele, né? O que quer que você deseje, você saiba, né? Preste atenção nas consequências que isso pode ter. E como ele já tinha tomado um pau, né? Quando ele desejou o dinheiro, que o fisco ficou com o dinheiro todo deles, praticamente, ele pensou bem que tinha que ser muito específico. E ele resolve desejar ser o líder de um país estrangeiro que não pode ser retirado do poder pelo voto. Né? Olha a ideia de rato, né? Sim. Sim. E aí o gênio muito troll, né? Muito brincalhão, resolve realizar o desejo dele, tornando ele Hitler no dia em que as tropas russas estão chegando em Berlim, né? Para tomar a cidade. O péssimo dia, inclusive. Daquele famoso meme lá, quando ele tá recebendo as más notícias, né, e tal, que todo mundo coloca legendas e tal, tirando onda, né, que é quando justamente o pessoal tá avisando, Hitler, a merda voou, tá, tem um veneno aqui para você tomar, tá, é rapidinho, entendeu, você não vai sofrer muito, né, então é justamente, o Hitler exatamente no filme A Queda. E porra, né, você pensa assim, né, claro, esse é um episódio que tem um tom de humor, né, ele tem uma coisa de ser um episódio bem humorado. É claro que você vê, putz, esse cara se fudeu, né? Como é que ele ia pensar em ser um líder de um país estrangeiro que não pode ser derrubado pelo voto, né? Quando ele falou isso, eu pensei, putz, então ele vai ser derrubado matando, né? É simples assim, né? Já que não é pelo voto, a praga tem que cair, é uma ditadura, né? E tal. Então, um ditador, né? Então... É interessante que, claro, que o cara fala, puta que pariu, né? Eu tenho mais um desejo, né? E aí esse desejo ele pede pra tudo voltar como estava antes. E pá, quando ele volta, inclusive a garrafa se quebra no chão em 1000 pedaços, né? E a esposa tá lá. Que a princípio é uma coisa curiosa, até eu pensei que era daqueles casos, assim, que já vi em filme e tal, que o cara pega e tudo, sabe, até a esposa não sabia o que está acontecendo, voltou pro começo, como se ele nem tivesse recebido nada da garrafa, mas não, ela tava lá falando, e aí, o que deu, entendeu, algo assim do gênero, né, e aí, o que deu, não, deu merda, e tal, a gente não vê, né, o quão importante e significante a nossa vida, né, a gente pensa que é infeliz, né, e tal, então uma coisa interessante, você falou do Passage for Trumpets, né, que é um episódio lindo, né, e tal, e tem esse negócio de ter também uma loja de penhores no episódio, né, e tal, que é fundamental na história. Para quem não conhece, a gente tem um podcast lindo, voltem lá atrás para poder escutar a gente falando dos episódios da primeira temporada, especialmente desse. E ele faz ali, né, uma análise dele, na verdade está vendendo sonhos desfeitos das pessoas, né, ou então objetos, na verdade, que significavam de pessoas mesquinhas, que tinham aquelas coisas e guardavam, né, e tal. Então, o Rod Serling até fala na introdução que eles são pessoas cujas esperanças estão presas em um baú enferrujado, do qual eles não têm a chave, né. Então, eles se sentem muito frustrados, né, porque eles estão ali no meio do monte de objetos que representavam objetos de desejo das pessoas, né, que foram obrigadas a vender, passar para frente e tal. A pessoa morreu e outro herdou e deixou lá e tal. Então ele acha muito mesquinho, né, aquela situação toda dele, o que eles fazem com a vida deles, né. E quando ele retorna, ele vê que puta que pariu, eu fui virar o Hitler, caramba, porque o desejo realmente é um desejo muito estúpido, né, do jeito como ele é formulado. E ele vê que a importância da vida dele, né?
o quão fundamental que era aquela vidinha que ele julgava, né, infeliz e tal, insatisfeito, e ele vê que, caramba, eu tenho tudo. Exatamente. Eu acho que o grande lance dessa história, eles eram pessoas muito boas. Você percebe que as pessoas da cidade gostavam muito deles. Sempre que alguém muito necessitado ia lá na loja, eles ajudavam. Um pouco por conta desse bom coração deles, eles estavam sem grana, né? Não eram pessoas prósperas, bem-sucedidas. Mas encontravam a capacidade de ser bons, generosos ali, né? E quando eles tiveram diante de si essa possibilidade de ter poder, né, de você poder desejar qualquer coisa se realizar, isso é uma espécie de poder que você adquiriu, nem que seja limitado. Uhum. Eles você mesma falou, eles começaram a ter umas ideias, né, estapafúrdias. Então na verdade, eu acho que isso foi algo que essa entidade, o gênio, aproveitou as consequências desses desejos para mostrar para eles que, na verdade, eles tinham muito por que ser gratos e tinham uma vida que não era tão ruim quanto parecia para eles, apesar dela ser financeiramente limitada. O que importava, eles já tinham, que era um casamento feliz, bons corações, a capacidade de ajudar os outros, mesmo que fosse um pouquinho, e de tirar a felicidade disso. Então, quando eles, né, ficam ali presos, né, e entram numa confusão por conta das consequências dos desejos deles e desses sonhos de grandeza, é bom poder voltar para aquela normalidade, daquela vidinha deles, que também era o que eles tinham, né? E que daquele jeito para eles funcionava. É verdade, é interessante o episódio que você vê que visivelmente é para dar uma aliviada no primeiro, né? Porque o primeiro foi aquele negócio, né, do cara perdido no deserto, né? E tal, depois aquele plot twist do final, e esse aqui já tem um tom mais bem-humorado, mais leve, né, e tal. Então é interessante, né, a série vai mostrar mais pra frente, já em temporadas muito à frente mesmo, uma história muito séria, né, com essa questão do Hitler, né, que é um episódio famosíssimo, né, chamado, acho que se eu não me engano, não sei se Ele Está de Volta, né? Acho que Ele Está de Volta, acho que é o filme, né? Que é um filme muito bom. Mas de qualquer maneira, eu lembro que eu até recomendei para as pessoas, né? Então, mostrar o que é um desejo, né? E tal. Por exemplo, por que você ia querer ser tipo líder de um país com poder absoluto, né? Onde você não pode ser removido de jeito nenhum, né? Quem é que desejaria algo assim, né? Sem pensar as consequências, porque em si o desejo já tem consequências, né? Não tem democracia, né? Se você não pode ser derrubado. A gente até pensou assim, né? Pô, será por que ele não pediu para ser um príncipe, né, Marcos? Um rei, né? Mas também, monarquias também, as cabeças rolam, né? Então... Mas como ele é uma pessoa, esse personagem é uma pessoa muito simples, ele tentou raciocinar ali da maneira mais objetiva para tentar extrair o melhor possível do desejo, mas não deu muito certo. Então, na verdade, ele é alguém que na verdade, a vida que ele tinha era o que realmente seria bom para ele, né? Ele já tinha a vida que seria a vida certa para ele. E talvez isso daí serviu para ele perceber isso, né? Esse episódio tem um certo tom de autoajuda, né? Porque você seja feliz ali, né? Aquelas palestras. Amo o que você tem. Varra aquele quadradinho que você tem pequenininho com amor. Tem um tom de autoajuda, mas é fofo, gente. É um episódio fofo. A Vivi Jaynes é uma delícia, né? Apesar de não ter muito foco nessa atriz, eu gosto muito dela no The Fever, sabe? Pra mim, a personagem dela nesse episódio me emociona, né? E eu gosto desse negócio dela fazer novamente uma esposa, né? Só que nesse caso ela não tá com o maluco ali do espentelho do caça-níquel, né? É um senhor ali, gentil, né? Que ele compra essa garrafa, visivelmente que não tem o menor valor, né? Da velhinha, porque ela começa a falar que, ai, por favor, né? Eu preciso muito de dinheiro. E ele vai dar o dinheiro que ele não tem, porque eles estão ali fazendo as contas, né? Conta de água, conta de luz, conta de telefone. E, porra, aí não dá, né? Essa conta não tá fechando, não tem grana. E mesmo assim ele resolve ajudar. Então é interessante, parece que é um episódio que tem uma questão moral, assim, né? Tá dando uma lição de moral. Você
às vezes você tem mais do que você imagina, né? E tal, Sim, né? E, porra, sim. pensar também que o cara chegou a ser o Hitler, nem que seja por alguns momentos, isso daí é um pesadelo, né? É pra você realmente amar muito, né? A tua existência e falar, caralho, pelo menos eu sou essa merda, né? E tal, né? É, foi o pior resultado possível esse desejo dele, né? É terrível, né? Totalmente impensado, né? Mas é um bom episódio, eu gostei bastante, assim, segundo episódio é um episódio que vale a pena, assim, faz você lembrar que Twilight Zone também é uma série que tem um certo tom de leveza quando ela quer, então vale a pena, entra pro cânone, acho, de boas histórias de pedidos que dão merda, né? Com certeza, Exatamente. né? E você, chegando aqui nos finalmente, você gostaria de recomendar algum filme dentro dessa temática e tal? Eu gostaria de recomendar um, sim. Não é um filme muito leve, mas é um filme que eu acho muito bacana e muito divertido. É um terror, né, de 97, que é O Mestre dos Desejos. Eu sei que você também gosta desse filme, né? Eu gosto, eu acho até que eu já recomendei na temporada passada. Eu gosto muito do Mestre dos Desejos. É muito maneiro. Sim, é um filme dirigido pelo Robert Kurtzman e é divertidíssimo. A história é basicamente... Você tem um Dijin, né, que ele tá preso dentro de uma estátua, que é uma antiguidade, né? Essa estátua... Ele tá preso dentro de uma joia, não é isso? De uma joia que tá dentro de uma estátua. Por algumas razões, essa estátua é quebrada e a personagem... a heroína do filme, que é vivida pela Tammy Lauren, ela acaba pondo a mão nesse artefato e esse Jin, esse gênio demoníaco, ele concede desejos a você com, né, o propósito de desgraçar a sua vida com eles, das maneiras mais terríveis e monstruosas possíveis. Sim. E a partir daí a trama vai se desenvolvendo em cima disso, mas é um filme muito divertido, muito criativo. Eles pegam essa ideia básica e eles fazem assim algo muito curioso, muito interessante com ela, além de visualmente também ser bem bacana, assim, ser um filme bem... Essas coisas assim... dos terror dos anos 80, 90, mas esse é um bom exemplar, assim, pelo menos o primeiro, né? Teve continuações que não prestam, fujam, né, das continuações. Nossa, pior que eu fiz a revisão desse filme, é muito legal, gente. Ele envelheceu bem, sabe? Apesar de ter uns personagens com motivações engraçadíssimas, né, e tal, que aparecem, né, do nada e tal. Mas, pô, é muito legal, é um protagonista, né? E o filme, a parada do gênio, tem os momentos assim, das magias e tal, coisa que acontece em salão, cheio de gente, que é muito maneiro, cara. Realmente vale a pena assistir esse filme, que já é um cult, né? As pessoas gostam muito desse filme. Produção do Wes Craven, né? Então... show de bola, muito bom, muito bom. Pois é, e aqui na minha recomendação eu vou, né, fazer um alto jabá, né? Eu acho justo, porque tem muita gente que acessa aqui o nosso programa sobre Além da Imaginação e talvez não saiba que a gente tem aí um trabalho aí, um podcast que já remonta aí 10 anos, né? A gente realmente abordou de muita coisa nessa vida, de cinema alternativo e tal. E a gente às vezes, né, Marcos, se arrisca em fazer uns audiodramas. E nós fizemos ali sobre A Pata do Macaco, do W.W. Jacobs, né? E ficou muito, muito, muito legal, né? Eu fiz a edição, saca? É muito imersivo. Ainda arrisquei fazer a narração e fiz a voz da senhora, uma véia assim, totalmente desesperada. Eu fiz, saca? Então, eu me divirto. Um dia desses aí até reescutei, realmente, tá bem legal. Então, se você quiser... escutar assim, sobre uma outra história famosíssima, um conto maravilhoso, clássico e tal, que é A Pata do Macaco, um audiodrama, né, uma interpretado assim, acessa aí, eu vou deixar o link na publicação, tanto aí do YouTube como o do site também, para vocês acessarem a postagem diretamente. E deem um feedback pra gente, que a gente adora fazer audiodrama. Ano passado não rolou, infelizmente, né, porque eu acabei me acidentando e tal, tive trocentos problemas. Mas a gente quer fazer mais audiodrama, sabe? Então é mó legal a gente se arriscar a fazer essas coisas aí. Escutem o que a gente já fez. E é isso, né, Marcos? Segundo episódio da série Além da Imaginação. Muito gostoso de acompanhar. Você tem algum recadinho aqui no final, meu querido?
As pessoas precisam valorizar o que realmente é importante nas suas vidas e não se focar no que elas não têm, né? No que lhes faltam. Será que falta mesmo? Ou será que de repente você não está olhando com um verdadeiro carinho para coisas importantes que estão aí perto de você, ao alcance da sua mão, tá? É verdade, é verdade. E aqui no final, para quem sabe, a gente avisou no primeiro podcast, a gente escolhe uma musiquinha no final que vai tocar somente lá no áudio do podcast, não aqui no YouTube, porque por questões de direitos autorais, o YouTube não permite, tá? Mas você pode acessar lá no masmorracine.com.br, na nossa publicação, o áudio está completo com a música, tá? E você escolheu para esse episódio, Marcos, alguma música para tocar no finalzinho? Então, eu vou, né, ser bastante óbvio, mas nem tanto, e vou pegar uma música lá do trilha sonora do filme Aladdin, aquele famigerado animação da Disney de 92, não esse novo agora. E a música Nunca Teve um Amigo Assim, né, em português, que ela recebeu na dublagem muito boa, por sinal. Que saudade do Robin Williams. Sim. Maravilhoso. Então a gente fecha aqui o nosso segundo podcast da segunda temporada de Além da Imaginação. Acesse o nosso site, dê o feedback, comente aqui no YouTube, subscreva o nosso canal, né, para a gente conseguir chegar nos 1000, né, seguidores do nosso canal. Tem a nossa página no Facebook, @masmorracine, o nosso grupo Fãs de Além da Imaginação. E fiquem aí com o som de Aladdin, Nunca Teve um Amigo Assim. Beijo pra vocês e até o próximo podcast. Fiquem bem. É um lutador que tem a força e muita munição pra gastar. Tem soco forte, e nocaute é só pegar a lâmpada e esfregar. O que deseja? Pode pedir, senhor, é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto. Nunca teve um amigo assim. A vida é um restaurante, eu sou seu mestre, sim. Vem cá, diga o que vai querer. Nunca teve um amigo assim. Aqui um serviço é completo. É o patrão, o rei, o tal. Pode dizer o que vai querer. Mais um pouco de baklava. Toda comida aqui é sua, Aladdin. É só pedir, vamos aí. Nunca teve um amigo assim. Bomba. Não. Bababá. Isso é uma cabeça. Ou será uma bala? Ou serei um coelho da minha cartola? Posso ser um bom? Que beleza! E eu digo abracadabra, dividir! E agora tudo vai sumir. Então não fique boquiaberto, estou aqui só pra te atender. Sou um grande gênio, diplomado, o que quiser é só você dizer. Estou ansioso para usar o meu poder, é só pra isso que eu aqui estou. Me dê essa lista quilométrica, esfregue a lâmpada e verá quem sou eu. Pode falar, senhor, seus desejos para mim. Pensa que eu faço. Seu ricaço. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve.